Crianças! Tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Aqui quem está falando mais uma vez é a tia Lana e eu vim aqui contar para vocês uma história que eu aprendi na Bíblia, muito legal, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Só que, antes da gente começar a história, que eu tô muito ansiosa, nós vamos cantar. Eu adoro cantar, gente, eu tô com muita saudade de cantar junto com vocês. Vamos cantar? A musiquinha hoje é a seguinte, ela é bem assim. Tem que fazer o gesto junto comigo. Se eu fosse uma sementinha, fecharia os meus olhinhos e voltaria a dormir, dormir e dormir. Depois eu acordaria. Eu vou crescer, eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver desse tamanho assim, eu quero trabalhar para o meu Senhor sem fim. Tralalala, com meu martelo vou pregar, com minha espada vou lutar. Eu tenho muito que trabalhar, há muitas almas para salvar. Agora sem som. Aê! Olha só que interessante essa musiquinha que a gente vai cantar hoje. Ela tem uma ligação com a história que eu vou contar hoje para vocês. Olha só, a musiquinha não fala que se nós fôssemos uma sementinha, nós iríamos dormir, nós iríamos crescer e quando a gente estivesse do tamanho de um gigante, a gente iria fazer o quê? Com o nosso martelo iria pregar, com a nossa espada iríamos lutar, porque tem muito trabalho, muita gente para salvar, não é? Quando a gente vai plantar uma sementinha, a gente não pega o vaso, coloca a sementinha lá no vaso, coloca a terra, cobre a sementinha com a terra. Depois a gente não tem que ficar molhando, regando, conversando com a sementinha, até ela começar a dar muitos frutos, não é? Então, a palavra de Deus, ela é uma sementinha. Ela é uma sementinha que ela entra dentro do nosso coração e ela começa a germinar e a dar muitos e muitos e muitos frutos. E o mais interessante é que uma vez Jesus ele falou sobre isso para as pessoas. Olha só, certa vez Jesus ele estava sentado no barco no meio do mar e começou a chegar bastante gente, começou as pessoas a se reunirem e começou a escutar Jesus ele contando várias parábolas. E ele contou essa parábola aqui. Que um semeador, certa vez, um semeador saiu para semear. E esse semeador pegou lá sua plantinha, sua sementinha, e ele foi semear para poder plantar aquelas sementinhas para poder dar fruto. Enquanto ele caminhava, uma sementinha caiu na beira do caminho. Olha só, a sementinha caiu na beira do caminho. E aquela sementinha que caiu na beira do caminho, vieram os passarinhos e os passarinhos bicaram aquela semente e comeram a sementinha do semeador que havia caído na beira do caminho. Enquanto ele caminhava, a outra semente caiu caiu no meio dos pedregulhos, caiu numa terra cheia de pedra. Aquela sementinha até chegou a germinar, porém, como ela estava no meio das pedras, ela começou a crescer e começou a ficar sufocada, e ali fazia muito sol. Então a sementinha, aquela plantinha que havia crescido, ela se secou e morreu de muito calor. A outra sementinha que o semeador havia plantado caiu no meio dos espinhos. Aquela semente caiu no meio dos espinhos.
E foi a mesma coisa. A semente caiu ali naquela terra cheia de espinhos, ela começou a germinar, porém os espinhos sufocaram aquela sementinha e ela não conseguiu crescer e não conseguiu dar frutos. Quando o semeador chegou no último lugar, aquela outra semente caiu em uma terra muito boa. Então, aquela sementinha que caiu naquela terra muito boa, ela começou a germinar, começou a crescer e se transformou nessa linda árvore. Olha só o que aquela sementinha virou. Ela se transformou nessa linda árvore, certo? Mas, tia Lana, o que Jesus queria dizer com tudo isso? Foi a mesma pergunta que as pessoas estavam esperando ser respondida. O que significava tudo aquilo, todas aquelas sementes? Olha só. Vamos lá? A primeira semente, ela caiu aonde mesmo? Isso aí. Ela caiu no meio do caminho, certo? Ela caiu no meio do caminho. Que veio o passarinho e comeu aquela semente. Sabia que esse caminho representa um coração, representa uma pessoa. Olha só, lembra que eu falei que a semente era a palavra de Deus? E toda vez que a semente, que a palavra de Deus é plantada num coração que se parece com a beira de um caminho, e que aquela pessoa não cuida, não se interessa muito, sabe o que acontece? O passarinho aqui representa o mal. O mal, ele vem rapidamente e consegue tirar a palavra de Deus dali, assim, ó, muito rápido. E aquela semente não germina, não dá frutos, não dá em nada. A segunda imagem, que é as pedras, a palavra de Deus, ela cai naquele coração duro, aquele coraçãozinho cheio de pedra. Sabe o que acontece? A palavra de Deus não consegue germinar. O coração é tão duro, tão duro, tão duro, que a palavra de Deus ela fica sufocada e ela morre, ela não germina. A terceira é o seguinte: os espinhos é aquele coração cheio de maldade. A palavra de Deus entra naquele coração cheio de espinho, só que é tanta maldade que tem no coração, que sabe o que acontece? A semente sufoca. A palavra de Deus, que é a semente, não consegue germinar por conta de tanta maldade que tem dentro daquele coração. Aí sabe o que acontece? Quando a palavra de Deus começa a crescer, a maldade é tanta que ela sufoca a palavra de Deus. E aí naquele coração cheio de maldade, cheio de espinhos, a palavra de Deus não germina, não cresce. Mas é diferente uma coisa. Quando tem aquele coração bom, aquele coração que realmente está aberto para a palavra de Deus, a palavra de Deus, que é essa semente, ela cai naquele coração. E sabe o que acontece? A palavra de Deus, ela cai naquele coração que está disposto, que realmente está quebrantado para escutar o que Deus tem a dizer. A palavra de Deus, ela começa a crescer, a crescer, a crescer, e ela se transforma em uma linda árvore. Olha só, ela se transforma em uma linda árvore. E aquela semente, a palavra de Deus, ela cresce. E aí a pessoa que tem um coração assim, ó, o coração que é uma terra boa, começa a crescer a palavra de Deus lá dentro, se transforma numa linda árvore. Aí você começa a compartilhar com as outras pessoas a palavra de Deus também. Aí, quando a pessoa que tem um coração bom, que a semente, que é a palavra de Deus, caiu lá, germinou e cresceu, e aquela pessoa espalhou a palavra de Deus para os outros também, aquela árvorezinha começa a dar frutos. O coração daquela pessoa, aquela pessoa começa a dar frutos.
e mais pessoas vão escutando a palavra de Deus através dela. E a árvore dela vai ficar cheia de frutos, o que deixa o coração de Deus muito feliz. E olha só, eu tenho uma pergunta. Como está o seu coraçãozinho hoje, hein, crianças? O seu coração é o caminho? O seu coração é a estrada de pedra? O seu coração é a terra cheia de espinhos? Ou o seu coração é a terra boa? Hein? Olha só, se você acha e você sente que o seu coração não está muito bom, eu convido a você a fazer uma oração. Você fecha os seus olhos e faça uma oração e fala assim: Papai do céu, por favor, Papai do céu, deixe o meu coração uma terra boa, uma terra onde a sua palavra caia e ela possa germinar e eu possa dar bons frutos, Papai do céu. Faça essa oração aí na sua casa. Peça para Deus deixar o seu coração uma terra boa. Fala: Deus, arranca toda a maldade, arranca todo o espinho, arranca toda a pedra, que o meu coração venha a ser a terra boa. Peça para Deus deixar a sua terra boa. Sabe por quê? Olha só. Eu aprendo uma história da Bíblia e compartilho com vocês. Essa palavra, essas histórias que eu conto para vocês, é essa sementinha, que é a palavra de Deus. Eu tô compartilhando com vocês a semente que é a palavra de Deus. E ela cai aí no seu coração e ela tem que dar frutos. Então, olha só. Hoje nós vamos fazer um desafio. Eu vou desafiar você. Você vai fazer essa oração. E quando você terminar de fazer essa oração, você pode assistir novamente o vídeo, tá certo? Abra sua Bíblia lá em Mateus 13, que é sobre o versículo onde tá, o capítulo onde tá escrito a história que eu contei para vocês. E vocês vão escutar novamente esse vídeo, vocês vão chamar sua mãe, seu pai, seus irmãos, os seus vizinhos, os seus avós, os seus tios, e você vai contar para eles a história, a parábola do semeador. Pode ser essa? Pode. Se você também quiser contar outra história da Bíblia, também não tem problema. Pode ser uma história que você saiba, pode ser essa que eu contei agora, pode ser uma história de outro vídeo que eu fiz, que eu contei para vocês, falando sobre alguma coisa maravilhosa que Jesus está nos ensinando através da Bíblia. Você vai contar para essas pessoas a palavra de Deus. E olha só, sabe o que você vai estar fazendo? Você vai estar espalhando a sementinha que é a palavra de Deus no coração dessas pessoas, tá certo? Então, ó, vamos lá. Eu quero que vocês façam esse desafio. Eu quero que vocês escutem novamente essa história e que vocês contem essa história novamente para uma outra pessoa, para um amigo, para o pai, para a mãe, para o tio, para a tia, para o vô, para a avó ou até mesmo para os seus irmãos, tá certo? Você vai chamar eles e você vai contar a história a palavra de Deus, vai contar uma história da palavra de Deus para eles, tá bom? E vamos, junto com a tia Lana, pregar a palavra de Deus, levar a palavra de Deus para todas as pessoas, tá bom? Vamos plantar a sementinha de Jesus no coração de todo mundo, tá ok? Olha só, eu quero que você faça esse desafio, hein? Não é para ficar só aqui no vídeo. Eu quero que você também faça esse desafio, tá ok? Olha só, um beijo no coração de vocês. A tia Lana ama muito vocês, vocês sabem disso. Um abraço enorme, sinta o meu abraço aí, tá bom? E lembre-se, lave bem as mãos e passe álcool gel, tá certo? Crianças, olha, beijo, assistem esse vídeo e compartilhem eles com outras pessoas também, tá ok? Tchau, tchau!